aula de português começando nessa quarta-feira, dia 25, e hoje venho apresentar a vocês um novo conteúdo, um novo gênero textual a ser estudado por nós, turminhas do segundo ano. O gênero textual é História em Quadrinhos. E antes de irmos para a leitura da atividade, a apresentação do material e as páginas, vamos conhecer um pouco sobre história em quadrinhos. As histórias em quadrinhos podem ser conhecidas como HQ. Então, sempre que vocês verem essas letrinhas HQ ou HQs, já sabem que é referente à história em quadrinhos. E o que é, tia, história em quadrinhos? É um gênero textual narrativo, ou seja, são histórias que são contadas com uma sequência. Elas possuem começo, meio e fim. Em sua maioria são publicadas em jornais, revistas ou mesmo em livros, mas também há várias histórias em quadrinhos no formato digital que vocês podem estar tendo acesso à internet e também no YouTube, com leitores realizando a leitura das histórias. Então, se vocês se interessarem por esse gênero textual, busquem acesso nessas plataformas que vocês irão encontrar várias histórias legais, inclusive da Turma da Mônica, que é bastante conhecida, e dos nossos personagens, Calvin e Haroldo, que vamos já conhecer uma historinha, uma HQ bem legal sobre eles. A maioria dos seus temas são humor e reflexão. Então, as historinhas de quadrinhos nos apresentam histórias que tem o objetivo de divertir, mas também em algumas outras refletir sobre algo. Os cenários, as personagens e os diálogos são simples e a linguagem verbal, ou seja, a escrita, o uso de palavras, e a não verbal, as imagens, todo esse conjunto de linguagem, cenários, personagens são feitos para atrair os leitores. Então é tudo muito atrativo. Para saber mais sobre esse gênero textual, a tia vai estar enviando um outro link de um vídeo do YouTube que a professora vem trazendo outras características. Então assistam para que vocês possam conhecer ainda mais sobre esse gênero. Seguindo adiante, esse é o nosso material a ser utilizado para esse estudo. E as páginas, introdução, as páginas da atividade são 48, 49 e 50. Então vamos para a leitura, livro A Prova Brasil, Língua Portuguesa, segundo ano, da Editora Moderna, página 48, lição 7, História em Quadrinhos. Vamos acompanhar na primeira questão a leitura do texto. Percebam aqui o título, Calvin e Haroldo, os personagens da nossa HQ, e Bill Watterson, o autor dessa historinha. Vamos lá. Olha, eu peguei uma borboleta. Pequeno Calvin mostrando a borboleta capturada para o seu amigo Haroldo. O Haroldo, ao ver isso, responde: se as pessoas pudessem prender arco-íris em zoológicos, elas o fariam. Então, a resposta do Haroldo a ação do Calvin em prender a borboleta foi bem reflexiva. Então, o que ele falou nos fará a refletir em cada palavra, e foi o que o Calvin fez. Percebam a expressão no olhar dele. E o que ele faz depois que o Haroldo sai? Ele solta a borboleta. Então, assim como a tia falou, a história em quadrinhos ela tem o objetivo de divertir, tem esse caráter humorístico, mas também apresentam histórias para reflexão.
Esse é um exemplo de HQ com esse objetivo, certo? Vamos continuar na página 49. A segunda questão nos pede para pintar quantos quadrinhos compõem o texto. Então, a tia falou que a história em quadrinhos são histórias divididas em quadros. Cada fala, cada seção e sequência são colocadas em quadrinhos e vocês irão contar quantos quadrinhos compõem o texto da HQ. E após vocês pintarem, se são 1, 2, 3 ou 4, vocês irão definir a ordem que leram para entender a história. Se foi no primeiro sentido, nesse segundo sentido ou no terceiro sentido, tá bom? Vocês irão circular em qual ordem você leu a história em quadrinhos. Na terceira questão, iremos observar as informações no alto dos quadrinhos, aquelas letrinhas, aqueles nomes pequenininhos. À esquerda temos Calvin e Haroldo e à direita Bill Watterson. Sobre isso responda: a quem você acha que se referem os nomes Calvin e Haroldo? Ao tigre e ao menino? Ao autor dos quadrinhos ou ao menino e ao tigre? Então, vocês irão analisar de acordo com a leitura que a tia fez, com a leitura que vocês fizeram e a observação de vocês, a quem se referem os nomes Calvin e Haroldo, certo? E pintar a estrelinha. E depois irão responder a quem se refere o nome Bill Watterson, ao autor dos quadrinhos, ou seja, aquele escritor que fez a história, as personagens ou a quem publicou os quadrinhos, certo? Seguindo adiante, página 50. Quarta questão. O que Calvin fez? Ele prendeu um arco-íris, pegou uma borboleta ou prendeu uma pessoa? Essa resposta está bem clara, tanto na fala do Calvin, como também na imagem, na ilustração do quadrinho. Você irá copiar a resposta de acordo com o que você leu. E após irá responder: em qual quadrinho está essa informação? Então, realizem a leitura novamente e coloquem: ah, tia, está no primeiro quadrinho, no segundo, no terceiro. Onde vocês identificarem essa resposta, vocês irão colocar. E quinta e última questão do nosso estudo de hoje: qual é o nome do tigre com quem Calvin conversa? Nas letras para responder. Nós temos aqui nesse quadro o nome do tigre, que é amigo do Calvin, mas todas as letrinhas que formam essa palavra estão soltas e embaralhadas e vocês irão organizar, juntar letrinha por letrinha, sílaba por sílaba e formar o nome do tigre. Uma dica para vocês: começa com H. Então, nós já sabemos que a primeira letra da palavra é a consoante H. Após vocês descobrirem que nome você encontrou, vocês irão copiar aqui no traço à frente. Escreva o nome das personagens de acordo com a fala de cada uma delas. Então, temos aqui as falas. O Calvin do Haroldo não está especificando, não está dizendo de quem é cada fala, mas vocês irão colocar aqui, certo? Se as pessoas pudessem prender arco-íris em zoológicos, elas o fariam. Quem disse isso no diálogo? Foi o Haroldo, o tigre, ou foi o Calvin, o menino? E quem falou: olha, eu peguei uma borboleta? Vocês irão escrever aqui, tá bom? Após vocês responderem a atividade, releiam o diálogo novamente. A tia quer que vocês gravem um vídeo ou um áudio realizando a leitura da história em quadrinhos da página 48.
Essa é a nossa primeira atividade da lição sobre história em quadrinhos. Qualquer dúvida, pergunta à tia e vamos para a próxima aula.